Boa noite. Boa noite. Hora que vocês acharem pertinente iniciar, posso estou à disposição. Tá, Jorge Júlio, só vou ver quem tá entrando aqui, só pra gente já dar início, tá bom? Tá ótimo.
Professor Júlio, acho que a gente já pode começar, né? E o pessoal vai entrando. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer já de antemão, né, o convite, ter aceito o convite. Acho que é um tema bem relevante para a nossa prática de enfermagem aí, né? A gente, às vezes, faz as coisas e nem sabe qual é a legislação que nos respalda, né? E em questão de ética, né? A gente da enfermagem se perde muito aí nesse processo, né? Eu sei, mas não sei porquê, a legalidade de várias coisas. Então, acho que esse assunto é extremamente pertinente, importante para o nosso processo de trabalho do dia a dia, na verdade, né? Eu acho que vai contribuir muito aí com a nossa vivência, experiência aí, e para a gente levar no nosso dia a dia aí. Fique à vontade. Então, boa noite a todos. Me sinalize, por favor, se os slides estão aparecendo. Tá correto? Está sim. Então, tá. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, né, ao meu, né, nosso ex-aluno, né, Glauber Candelária Rocha. Tá? É uma honra estar aqui participando da Semana da Enfermagem do Hospital Imaculada Conceição, para a gente discutir um pouco e contribuir, né, tanto no nosso labor e também na nossa visão, aí, pensando nos aspectos éticos e legais do cuidado de enfermagem. Então, eu fico extremamente grato, né, em nome do Conselho Regional de Enfermagem, no qual a gente está fazendo essa integração, né, do Conselho com instituições de ensino, com os hospitais, e tentando, assim, chegar aos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Então, acredito aí que vocês têm uma experiência muito boa, né, na atenção à saúde, né, com muita seriedade, com muito compromisso ético, né, e muito respaldado na questão da legalidade. A gente sabe que a gente passa por situações, em certos momentos, conflitantes, né, na área da saúde, mas se eu tenho um bom preparo, a gente consegue minimizar conflitos. Só me sinaliza se eu coloquei no slide da biografia. Tá correto, não tá? Sim. Tá, porque aí agora eu consigo dar seguimento. Então, só me apresentando, né, meu nome é Júlio César Batista, eu fiz o curso, né, de atendente de enfermagem em 86, fiz o curso de auxiliar, fiz o curso técnico, me graduei em enfermagem pela Universidade Católica, fiz pós-graduação em terapia intensiva e busquei o mestrado e o doutorado na linha da bioética no estado de São Paulo. Então, eu tenho 34 anos de profissão. Atualmente, eu sou o primeiro secretário do Conselho Regional da Gestão 2021 a 2023. Coordeno o curso de enfermagem da Universidade Católica. Sou professor do Centro Universitário Unifem, em Sete Lagoas, e tenho o Instituto Professor Júlio. E, assim, já atuei em várias linhas do cuidado, na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. Então, eu acho, assim, que a minha experiência, a gente cresce profissionalmente enquanto pessoa, mas a gente aprende todos os dias. Tenho exatamente 34 anos de terapia intensiva e 15 anos de atendimento pré-hospitalar SAMU. Então, são setores críticos, né, que a gente vê muitos conflitos, né? A gente percebe um cuidado muito dinâmico, né, muito rápido, mas a gente não pode perder nessa questão da bioeticidade e da legalidade. Então, eu coloquei, né, como início, né, a gente fazer uma interlocução, né, se eu estou falando de cuidado, eu tenho que falar de legalidade, eu tenho que falar de crescimento da nossa profissão de enfermagem, uma profissão que eu acredito muito, e tenho que falar de algumas autarquias, alguns órgãos também que irão nos fortalecer perante a profissão e também perante qualquer situação que tenha algum conflito, alguma infração ética, tá? Então, a gente trabalha muito próximo hoje da Associação Brasileira de Enfermagem, que vai discutir a formação do profissional de enfermagem, do enfermeiro, discutir o avanço, né, o protagonismo científico dessa profissão. Temos também o Conselho Federal, né, que vai dar um respaldo legal para a gente crescer na profissão com as resoluções. Então, a gente percebe que a enfermagem, ela cresceu o seu campo de atuação.
e hoje, enquanto Conselho Regional de Enfermagem também, para a gente estar levantando algumas pautas que vão vislumbrar para a gente atingir o desejo, né, os nossos objetivos, que a gente discute muito, não só o Conselho, né, mas toda a categoria, 30 horas, piso salarial, dimensionamento de pessoal, né, condições de um labor saudável, tudo isso se esbarra num cuidado mais digno e também faz referenciar uma segurança no nosso atendimento. Eu estou passando os slides, tá ok, tá, gente? Que eu não visualizo a telinha aqui. Tá sim. Ótimo. Eu só coloquei para ilustrar, né, uma pessoa que eu tenho muito contato direto, né, que é a professora doutora Maria Odete, que está na presidência da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, a gente está discutindo muitas interlocuções hoje na formação da enfermagem, tá? Também estou com contato muito próximo da nossa presidente, né, ela foi, o pleito foi agora esse ano da doutora, né, Betânia Maria dos Santos, que é a presidente do Conselho Federal. A gente tem que estar muito ciente dessas pessoas que estão ali na linha de frente, porque elas que vão falar, né, dar voz para a nossa profissão. E coloco aqui a nova diretoria do Conselho, no qual eu reforço, né, o nosso agradecimento, né, enquanto Conselho Regional de Enfermagem. O nosso presidente é o doutor Bruno Farias, a nossa vice-presidente, que está ao lado, né, a professora doutora Maria do Socorro, que eu conheço de vários anos, do Hospital Júlio Kubitschek. A nossa secretária, segunda secretária, é a enfermeira Ana Flávia, que é da atenção primária. Eu estou como primeiro secretário. A Adriana, ela é a primeira tesoureira, uma técnica de enfermagem, e a Maria de Fátima é a segunda tesoureira, técnica de enfermagem. Então, o conselho hoje, a gente é formado por uma gestão aí compartilhada, formado por profissionais enfermeiros e técnicos. Eu sempre falo que o técnico de enfermagem é o braço direito do enfermeiro. Quando eu coloquei que eu fui atendente, auxiliar e técnico, eu sei o que esses profissionais vivenciam e quanto é importante o enfermeiro estar junto com eles e para eles. Uma equipe muito sincrônica, muito bem articulada, a gente consegue otimizar a nossa qualidade da assistência. E aí a gente faz um resgate, né? Como que estão os nossos profissionais na área da saúde no nosso Brasil? A gente sabe que o nosso país é um país rico, né, em estrutura geográfica, em riquezas minerais, né, em território, em clima, mas a gente tem uma iniquidade social muito aberrante, né? Então, a gente tem um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, que eu acredito, né, que tem embasamento, tem propriedade, mas que nem sempre a gente se consegue fortalecer em sua plenitude. Aí são vários fatores que eu vou estar discutindo com vocês. E se a gente for pensar na enfermagem hoje, a enfermagem ela é a espinha dorsal da saúde, né? Ela movimenta o cenário. Valorizo muito os outros profissionais, né? O profissional médico, né? O nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a fonoaudiologia, tá? Mas eu percebo que a enfermagem, ela tá na linha de ponta, né? Hoje são os 2.256.000 profissionais. É a primeira em número, né, em termos de profissionais na área da saúde. E essa categoria, ela precisa se encontrar, e para a gente se encontrar, a gente tem que se politizar, tá? A gente merece, né, ser visto nessa pandemia da SARS-CoV-2, né, da Covid-19, a enfermagem, né, deu uma visibilidade mundial, mas ainda a gente percebe, né, vocês vão ter o cenário de vocês aí no interior, que realmente esse valor, né, desse profissional merece ser ainda ampliado, né? A gente tem essa visão porque a profissão, ela é uma arte, né, gente? A gente lida com cuidar desde o nascimento até a finitude humana. Então, as mãos de vocês, né, elas são muito preciosas, tá? Corroborando também com toda a equipe multiprofissional. E aí eu convido aos senhores, né, a acessarem a página do Conselho Regional de Enfermagem. Hoje temos 213 mil inscritos no estado de Minas Gerais, então é um conselho forte. Eu sei que assim tem muitas críticas pelo conselho, mas se a enfermagem não se unir enquanto categoria, a gente não consegue atingir as nossas metas. Então, por isso que eu sempre falo, o enfermeiro é fundamental, o técnico é fundamental,
o auxiliar, ainda que consta alguns locais, também tem esse papel importante nesse processo. O Conselho está desenvolvendo várias atividades no formato online. Então, a gente teve a Semana da Enfermagem com 45 palestras. Amanhã a gente tem palestra sobre saúde mental. Então, assim, a gente está tentando ter um acesso, né, uma visibilidade, chegar a todos os estados de Minas Gerais. Então, participem desse conselho, dê opiniões, tá? Que a gente está ali para agregar valores no processo aí da formação. E se a gente fala processo de formação, a gente melhora a qualidade do cuidado, que é a essência da nossa profissão. Eu coloquei só o estado de Minas Gerais, né? A gente tem hoje a nossa sede do Conselho na Rua da Bahia, então fiquem totalmente abertos, né, para dirigirem o Conselho, tá? É uma diretoria que está muito proativa e a gente tem, assim, uma possibilidade aí de atuação que vai ser bem inovadora, tá? Então é bom eu falar um pouco do Conselho, para a gente também não só ter críticas desconstrutivas, mas sim críticas construtivas. Eu coloquei só em linhas gerais, tá, gente? Só para a gente pensar no cuidado e na questão da eticidade. Eu tenho certeza, muitos de vocês já depararam com algum conflito ético, né? Com alguma inquietação ética, com uma infração ética, né? Talvez de leve, moderada, grave, gravíssima, e realmente eu preciso de um respaldo aí, né, para mim entender esse processo, uma sindicância ética e também uma assessoria para me dar um suporte, tá? Então, o conselho, ele tem o intuito de fiscalizar o exercício profissional, quando os fiscais, né, que são responsáveis por todo o estado vão às instituições de saúde, o intuito, gente, é da gente melhorar o cenário de trabalho de vocês, verificar a questão do dimensionamento de pessoal, estrutura física, carga horária. Então, se eu tenho um labor mais, uma ambiência mais estruturada, a gente minimiza erros e fica mais fácil o nosso trabalho. E eu sei que a gente tem hora que trabalha em condições bem adversas. Sobrecarga de trabalho, estrutura física não totalmente adequada. Então, o conselho está aí para ajudar nesse processo aí. Pode ter algumas denúncias, né, também, tem hora que chega para a gente, zelar pelo bom conceito da profissão, tá? Então, eu falo muito bem da enfermagem, porque eu acredito na enfermagem, eu tenho 34 anos na área, conheci todas, né, as nuances aí das categorias, e também eu vejo que a gente tem que gostar do que faz, tá? Eu percebo hoje que muitos profissionais médicos percebem o enfermeiro, os técnicos também como um braço direito, porque a gente está vendo que 24 horas esse cuidado. Então, um profissional ajuda o outro nesse processo da assistência, e também esse conselho trabalha muito próximo do Conselho Federal, porque a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai ter uma visibilidade, eu posso ter intervenções que podem ir além, a gente vai ter o quê? Uma autonomia e uma discussão aí da profissão. A gente tem toda uma diretoria, que são os conselheiros, tá? A gestão em 2021 a 2023. Então, quando eu propus a fazer parte dessa gestão, é por acreditar, por experiência, né? Eu já dei aula para vários alunos, tá, gente? No curso técnico, da graduação, na pós-graduação, e também todas as atribuições que foram, né, conferidas pelo Conselho Federal. Então, assim, eu faço o convite para vocês se aproximarem do conselho, tá? A gente tem departamento de fiscalização, departamento de processo ético, esse é algo que chega muitas infrações éticas para o conselho, de diferentes magnitudes, de falta, às vezes, grave, gravíssima, e tem hora que é difícil lidar com uma situação muito gravíssima, né, muito grave, de quem que é a culpa, foi um erro, foi uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, foi uma infelicidade, tem que ter muito bem esse entendimento. E aí eu me esbarro muito, né, nas questões de código de ética. Está no slide de código de ética, não tá, gente? Tá correto, né? Ok? Ok, né? Ok. Tá. Sim. Então, assim, espero, né, que vocês tenham esse código de ética como um material, né, consultivo. Eu acho que quando a gente trabalha com esses pilares, né, do preâmbulo do código, né, com os princípios fundamentais, com os direitos, a gente tem muitos direitos na área na profissão de enfermagem,
com os nossos deveres, com as proibições e com as penalidades, tá? Eu participei da última leitura do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 2017. Quando eu falo leitura, foi a revisão do código. O último era de 2007. Então, eu representei o Estado de Minas Gerais, juntamente com a enfermeira Niele, em Brasília, para a gente, no plenário, discutir os artigos que foram modificados, foram excluídos, foram sintetizados e foram inseridos outros artigos. Minas Gerais contribuiu muito com a questão de ortotanásia, com cuidados paliativos, com a questão de negligência, imprudência e imperícia. Eu corroboro também com o Código de Ética Médica, 2018, enfermagem e medicina está muito próximo, são as profissões que mais lidam com assistência, então o risco aumenta, e com os avanços tecnológicos, se a gente não se apropriar, né, da educação permanente, da educação continuada, a gente se expõe mais às falhas, aos erros. Tá? Até o meu orientador do doutorado, que é o Léo Pessini, que é um teólogo, ele foi um dos profissionais não médicos que corroborou na parte de ortotanásia, que ficou uma prática legal, né, legalizada, né, no Código de Ética Médica, e também a gente se esbarra muito com comissão de ética de enfermagem. Eu tenho certeza que o hospital de vocês, né, é interessante que tenha essa comissão de ética de enfermagem, o conselho estimula, porque conflitos vão existir, gente, principalmente na área da saúde. E a gente não consegue resolver como RT, eu acho que é muito falho quando a gente fala assim, é só demitir o profissional. Não é por aí, tá, gente? A gente tem que ver toda a história dessa pessoa e todo o contexto, tá? Porque a gente sabe que as penalidades, advertência verbal, censura, multa, suspensão até 90 dias e cassação do exercício profissional. A cassação é uma falta muito grave, normalmente uma eutanásia, um aborto clandestino, se esbarra muito no Conselho Federal. Eu estou falando dessas penalidades, mas eu tenho uma postura diferente. Aquele enfermeiro que tem um diálogo mais aberto com a sua equipe, ele vai ficar mais consultivo do que punitivo. E o profissional muda, gente, através do quê? De um bom diálogo. Até para dar uma advertência, se você não tiver postura, você desconstrói o profissional em vez de construir. Cada um de vocês deve ter a experiência própria. Aí eu pergunto aos senhores, qual o profissional de enfermagem na área da saúde que a gente busca? Aquele que a gente sente à vontade, que a gente confia, que eu vou ter certeza que não seremos submetidos a procedimentos excessivos, dolorosos, sem necessidades, e aquele que preocupa com a essência do cuidado, tá? Independente da estrutura física, se é um hospital público ou privado, se tiver dignidade, se tiver presença humana, o cuidado vai ser diferenciado. E a gente faz uma analogia com o contexto mundo, né? Com o contexto Brasil. O que está acontecendo com as pessoas? Esse é um questionamento, né? As pessoas estão muito com relações impessoais, a gente está criticando muito, cobrando demais, né? Muita demanda, muitas relações virtuais, e a gente pergunta, onde está o humano, né? Então, quando a gente ensina os nossos alunos do técnico, da graduação, do mestrado, do doutorado, a gente não pode perder essa essência, tá, gente? A tecnologia, para mim, ela é fundamental, mas eu não posso perder esse lado de pessoas cuidando de pessoas. Isso é fundamental numa discussão mais ampliada, mais plural. E a gente pergunta o que fazer nesse mundo contemporâneo, né? O que fazer? Porque a gente vivenciamos uma mistanásia social, e até o Pessini que fala isso, e a Luciana Bertanchini, é a morte do dia a dia. As pessoas não estão tendo nenhuma condições de vida com dignidade, então elas vão morrendo gradativamente pela violência social. Então esse é um conflito contemporâneo no mundo e no Brasil, e que se esbarra realmente no setor saúde, tá? Aí, quando eu coloco algumas analogias, eu fui enfermeiro de SAMU durante 15 anos, com várias ocorrências sábado à noite, né, essa é uma ocorrência até grave de múltiplas vítimas, como que seria esse cuidado, né? Um acidente com múltiplas vítimas, uma colisão, tá? Um lado tem mulheres vítimas de agressão, do outro lado os agressores gravemente feridos. Quem que eu atendo primeiro, né? É uma questão meio dilemática, né? Quem que eu atendo primeiro? E aí a gente se esbarra em vários fatores, né?
questão da dignidade, questão da legalidade, da cobrança, do conhecimento científico, da habilidade cognitiva, procedimental e atitudinal, que é a postura. Então, eu coloquei algumas inquietações. Olha a importância do nosso cuidado, né? Imagina a dor de uma mãe que perdeu um filho de acidente motociclístico ou uma perfuração por arma de fogo. Aí eu coloco, qual que é o sentido disso? Foi todas ocorrências que eu atendi. As pessoas nunca vão esquecer como vocês trataram essas pessoas. Então, percebo que vocês, técnicos, enfermeiros, outros profissionais aí do Hospital Imaculada Conceição, a gente tem que dar uma resposta, né? Tem que dar uma atenção. A gente pode ser até rápido, até dinâmico. A gente não pode perder esse contato com o paciente e contato com a família. Se a gente tem uma relação mais próxima, relação enfermeiro-paciente, técnico-paciente, família, se tiver alguma situação que foi uma fatalidade, as pessoas vão ter um entendimento. É igual o diálogo, né, da equipe de enfermagem com a equipe médica. Se eu percebo alguma conduta do médico no SAMU que eu acho que não está tão interessante, eu tenho a liberdade de discutir, e vice-versa. Então, os melhores profissionais para mim, que vão ser mais assertivos, é aqueles que trabalham em equipe. Eu coloquei, imagine a parada cardíaca de uma senhora em domicílio com a presença dos filhos. Atender um paciente grave, a gente consegue atender. O difícil é o contexto, né, o que está ao redor de todo esse processo. Não é só atender e ir embora, tá, gente? Algo fica, né? Essa mãe mexeu com vocês, não é isso? Nesse hospital de vocês, tem certeza que algum paciente mexeu com vocês. E a gente aprende. E muitos funcionários, né, eles ensinam a gente. Então, qual que é o perfil dessa enfermagem, desse profissional hoje, contemporâneo? É uma enfermagem com formação generalista. Não pode ficar muito assim, o paciente está com desnutrido, chama comissão de nutrição. Está com lesão por pressão, chama comissão de feridos. Tudo bem, a gente não pode perder essa visão generalista. Humanista, crítico, empreendedor, reflexivo, sempre em consonância com os princípios do SUS, tá? Outra coisa que a gente trabalha muito para evitar erros, né, para não ter falhas, para ter um cuidado mais digno, é um profissional com embasamento qualificado, com rigor científico e intelectual. Então, o que eu estou colocando para vocês, algo vai ter que ficar, tá? Aí está falando muito de ética, muito de cuidado, mas a realidade é diferente. Mas por ser diferente, aí que eu tenho que ter mais o quê? Está mais pautado em eticidade e legalidade. E também atuar com muito compromisso, com muita responsabilidade social, gente. Pode ser o paciente morador em situações de rua, ao que tem o poder aquisitivo mais alto. Tem que tratar com muita sabedoria e com muita responsabilidade. Eu coloquei algumas nuances do cuidar. Qual que é o melhor profissional de enfermagem? Eu sempre falo com meus alunos, é aquele que atende bem aonde ele está inserido. Então, eu sou muito apaixonado pelo SAMU, sou enfermeiro samuzeiro, né? Fiquei mais de anos treinando toda uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiros, técnico, era o tutor, né, do suporte básico avançado de vida. Então, aprendi muito, eu já sou aposentado, tá, gente? Tem 3 anos que eu sou aposentado, mas continuo trabalhando. Saúde da família, já fui pioneiro em Sete Lagoas na saúde da família. Tem todo um fundamento, essa promoção da saúde. Faz diferença, tá? Você verificar uma pressão, orientar as pessoas, melhora os hábitos de vida, tá? E aí a gente pensa que o mundo está muito mudado, né? Uma globalização excludente. Vocês percebem, quem for mais antigo, as pessoas aceitavam muito. Hoje o ambiente é um pouco mais legalístico, as pessoas têm mais informações. Então, se eu ofereço um serviço com muita transparência, né, isso, com um diálogo muito aberto, olha que diferença que faz. O labor fica muito mais tranquilo, é muito mais tranquilo eu trabalhar num ambiente que o médico tem um bom conhecimento e sabe dialogar, sabe aceitar opiniões, que a enfermeira tem um bom conhecimento, também sabe discutir, que o técnico tem um bom conhecimento e toda a equipe. É muito mais tranquilo, igual no SAMU. Quando tinha um plantão equilibrado, era muito mais tranquilo, tá? O paciente hoje é um consumidor, né, em alguns locais, tem discutido isso. A gente sabe que é um comprometimento na nossa estrutura organizacional de serviços de saúde. Aí eu faço uma crítica aos nossos governantes, né? Eles constroem muito estádio de futebol, que está tudo fechado, né? Tem a ver com a pandemia, mas também em outras situações, e esquece um pouco do setor saúde, tá?
Então, acho que tem que ter um investimento maior desses nossos políticos, de um entendimento melhor. A gente fica muito vergonhoso, né, com a política que acontece no cenário brasileiro. Não estou fazendo crítica de partido nenhum, mas o contexto geral. A importância dessa segurança, dessa prática segura. Então, vocês que estão aí têm que saber como fazer uma boa escala, né? Como que eu deixo um funcionário assumir um paciente na UTI? Será que ele fez um treinamento? É dever nosso fazer educação permanente. Se a gente treina a equipe fica melhor, facilita o nosso trabalho. E o gerenciamento de risco, que é muito fundamental aí para a gente estar discutindo. E tem até pós-graduação sobre gerenciamento de risco. Eu coloquei só em linhas gerais, tá? Eu comecei a profissão em 1986, já sou aposentado, Deus é pai, que é a LEP, né? Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, em todo o território nacional, tá? E a gente sabe, com a evolução da nossa profissão, né? A enfermagem já avançou, tá, gente? Aí vem as resoluções que me dão um respaldo legal para exercer diversas intervenções, tá? Então, eu falo que essa enfermagem brasileira, ela tem peso, viu, gente? Eu acredito. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter situações, assim, de agradecimento, de satisfação, mas também muitas inquietações, eu tenho certeza. Questão de carga horária, de sobrecarga de trabalho, não é isso? De salário, que precisam ser mais valorizados. Eu acho que isso seria uma grande diferença hoje, a valorização dessa categoria. E aí, quando eu coloco essa questão aqui só desse brasão, né, só para a gente relembrar, que muitos de vocês vão andar com privativo, com jaleco, isso tem peso, tá, gente? Tem um compromisso, tem um juramento hipocrático, que é o pai da medicina, né? Então, a lâmpada do caminho de Florence, eu acho que tem vários de vocês são Florence, né? É a luz aí durante a noite do plantão, né? Ah, o enfermeiro, né? Esse nome é sagrado. A cobra, né? Uma magia, alquimia. A cobre cruz ciência é uma enfermagem baseada em evidências científicas. Isso eu trabalho muito da gente, com pesquisa. Essa enfermagem tem empoderamento, tem protagonismo, né? A seringa a técnica, e tem muitos que falam assim, mas funcionar uma veia bem é só a prática. Eu sei que é a prática, mas tem hora que vai salvar a vida do paciente lá no SAMU é funcionar um acesso venoso rápido. Tem que ter habilidade, né? E a cor verde, paz, tranquilidade, né? Então, essa pedra verde representa cura, sabedoria, tá? Eu valorizo muito essa categoria, tá, gente? Muito a enfermagem. Então, eu acredito nela. E falo e tento trabalhar muito próximo do profissional médico. Eu sei que a gente tem hora que temos conflitos com o profissional médico, né? Questão de poder, mas não é por aí. As profissões, elas têm que estar muito próximas. A gente respeita a hierarquia. E um bom médico, que a gente acha que ele tem uma consciência no labor, ele é muito aberto com a equipe, ele tem que ser aberto. Todos ganham, tá, gente? Quando você é muito aberto com a equipe. Aí eu coloco esse novo código, né? Aí como atividade de casa, né? Os enfermeiros que estão aí, os estudantes, né? Os técnicos, né? Faça uma leitura desse código, não é decorar artigo, é entender esses artigos, porque tem hora que a gente define, né, uma situação de um funcionário que houve com algum erro, só demitindo, acho que não é por aí, tá? Nem tem a demissão, né, como penalidade, mas para ficar mais confortável, a gente faz a demissão. Então, muito cuidado, tem que discutir, tá, gente? Qualquer falha, a gente vai crescer, né, através dos erros, né? Então, agora, tem erro que é muito assim, não poderia estar acontecendo, né? Por que está acontecendo? Isso que é um grande aí, desafio do nosso labor. Eu coloquei uma questão muito, né, que a gente discute muito no Conselho Regional, só a infração ética, tá? Uma ação disciplinar, né, a omissão ou conivência que implique desobediência ou inobservância das premissas do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E isso eu tenho uma leitura bem pontual, porque eu ajudei, assim, detalhadamente cada artigo, tá? E aí, eu tenho certeza, quando tem uma infração ética muito grave no setor de vocês, que houve a óbito, é difícil ter uma resposta, né? Não dá para falar que é sim ou não. É difícil ter uma resposta, né? Isso merece ter uma aula. É difícil abordar isso para a família. Se foi uma infelicidade
ou se foi uma negligência e imprudência. Muito complexo, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito assim na seriedade, né? Eu falo muito com os alunos. O professor Júlio pode cair, mas o paciente não. É uma coisa nesse contexto. Então, essa profissão nossa, né, na Semana da Enfermagem, é uma profissão que tem um componente científico muito avançado. Para a gente fazer enfermagem, não é tão simplório, né, gente? Tem que estudar, tem que ter entendimento, tá? É construído, reproduzido por práticas sociais, éticas e políticas, e a gente presta serviço ao todo, né? Família e o coletivo. Em todo o contexto de vida, tá, gente? Em todo o contexto de vida. Então, é uma profissão que ela fica, né? Ela fica, todo mundo vai precisar da enfermagem algum dia, tá? E é aí que eu acho que a gente tem que se politizar, tá? E que os nossos governantes, eu tenho que falar bem nessa linha, eles têm que dar um cuidado maior a essa categoria. Muito maior, tá? E aí eu coloco, né, algumas questões que a gente tem que discutir quando a gente fala de cuidado e eticidade, é a questão da imperícia, que é aquela inexperiência, inabilidade, tá? Então, o risco pode aumentar. Uma coisa que eu falo muito para os alunos, não tenha vergonha de falar que não sabe, tá, gente? As pessoas mais sábias são humildes e falam, eu não sei, me ajude aqui. Eu tripulando o SAMU vários anos, né? Quando eu vi um atendimento que tinha trauma com necessidade de mobilização em locais difíceis, eu falava o técnico, me ajuda lá que eu tenho certeza que já passou por isso. Você vai ter uma resposta. Então ele me ensinava, eu aprendia, depois eu discutia um novo conhecimento. Muito cuidado com a negligência, tá, gente? Com a omissão, né? Negligenciar um cuidado, né? Negligenciar uma mudança de decúbito, administração de medicamento, um soro que está infiltrando e eu não quis observar, tá? Então, isso é do humano, né? Isso pode colocar em risco a vida da pessoa, né? Pode comprometer o nosso exercício profissional, tá? Eu sei que a gente está passível de erro, mas a gente tem que ter muita responsabilidade, tá, gente? Muita. E a questão da imprudência, né? Aquela pessoa que insiste em algo que está dando errado. Eu falo muito exemplo da enfermagem de imprudência é a sondagem, né? Sondagem entérica. Estou tentando passar a sonda, está com dificuldade? Para, vão tentar em outro local. Se eu insistir muito, eu posso causar um sangramento, uma complicação, uma aspiração, um vômito. Tá? Muito do médico eu falo também, você deve ter essa lembrança. Está funcionando veia central, né, uma jugular interna, está insistindo, vão parar, chama um colega, não, aí vai dar um pneumotórax, né, por aí? E aí a gente vê que tem que ter essa interlocução, tá? Não deu certo, não estou dando conta, paro, tá? Não seja muito descuidado. A gente pode ser rápido, tá, gente? Mas sem ser descuidado. Eu coloquei algumas fotos, né, de umas iatrogenias na terapia intensiva. É um setor muito, né, que lida com pacientes muito críticos, né? Hoje eu estou achando muito assim interessante como que essa enfermagem está trabalhando com a pandemia da Covid, né? Como que a gente está reaprendendo novas técnicas, pronamento, novas habilidades. Como que a gente está sofrendo também com a morte dessas pessoas, não é isso que a gente sofre, né? A mãe chega e o filho quer ver e não pode ver. Eu posso ter algumas estratégias, não pode ter visita, mas eu posso ter, às vezes, um telefone filmando. Então, isso está mexendo. Então, essa enfermagem, assim, eu estou achando muito labor delas, muito precioso, né? Eu trabalho hoje como tutor no CTI da Santa Casa, tá, gente? Hoje estava no CTI de Santa Casa às 7 horas da manhã, então tem muito paciente grave. Né? Santa Casa é uma escola, tá, gente? Santa Casa de Belo Horizonte e São Lucas. São exatamente 5.000 profissionais, 1.208 leitos. É uma cidade, né? Então, eu conheço um pedacinho da Santa Casa, dando um momento aí de processo ensino-aprendizagem. Coloquei essa lesão por pressão também, que eu acho que houve algum descuido. É da enfermagem? A enfermagem está 24 horas, mas também a fisioterapia está inserida nesse processo, a medicina. E coloquei também aqui a questão do assédio, né? Então, muito cuidado, a gente tem que ter muito critério, tá? Postura, para mim, o melhor profissional para mim é aquele que tem uma experiência boa, mas que tenha postura. Não adianta eu ser expert em impulsionar um acesso venoso no SAMU rápido se eu não sei conversar com a minha equipe e nem com a vítima. Eu falo muito a palavra vítima no SAMU. Então, muito critério, muita maturidade.
Aí eu coloquei alguns erros, né? Não sei se vocês já passaram por isso, tá? Isso é até de um livro que eu escrevi. Bomba de fusão, muito cuidado só com o número, tá, gente? A máquina erra, tá? Eu sempre falo com os meus alunos, tem que palpar, tem que observar, tem que conferir. Então, solicitou para ligar uma nora 30 ml por hora, que é 30 microgotas por minuto, que dá 10 gotas, né? O equipe estava diferente, a auxiliar, né, o técnico ligou, infundiu rápido, sobrecarga cardíaca e óbito. Complicada a situação, né? Dá uma aula, né? E aí? Como abordar a família, né? Como abordar o profissional que ligou? Foi intencional? Não foi. Foi com intenção de matar? Doloso? Também não foi. Foi homicídio culposo sem intenção de matar? Complicado, né, essa situação? Como abordar isso? Como registrar? O caso do bezetacil, né, alguns de vocês trabalham na atenção primária, foi prescrito bezetacil, auxiliar administrou insulina, que é um pouco leitosa, mas é diferente, o bezetacil é espumoso, teve hipoglicemia severa, ficou na UTI, isso é caso verídico, ficou com uma lesão neurológica grave. E auxiliar comunicou o fato, pelo menos foi um atenuante. Então, outro caso de nora, né, eu falo muito da noradrenalina, que é uma droga pesada, né, de alta vigilância. Foi prescrito Buscopan, e o profissional administrou noradrenalina, o paciente queixou, mal-estar, continuou insistindo e foi a óbito. Olha a negligência e imprudência, né? Tem que parar, né? Tem que observar. Então, sempre trabalhar com a nossa equipe, gente, a questão de processo medicamentoso, a questão de cuidados, de mudanças de decúbito, não é brincadeira, né? É sério. Outro caso, né? Foi prescrito Keflin, que é um antibiótico, o técnico fez Kelicin, que é um curare, né, despolarizante, bloqueador neuromuscular. A gente usa muito no SAMU para entubar, né? E não observou, teve uma parada respiratória e óbito. Então, assim, são situações muito delicadas e difíceis, tá? Isso tem que se esbarrar na comissão de ética de enfermagem, comissão de ética médica, às vezes é Conselho Regional de Enfermagem, né, quando a gente tem os plenários, né, toda quinta-feira, última do mês, aparecem alguns casos aí de faltas. Esse também, quando não tinha um respirador que não tinha alarme, que era o Mark 7, esse verdinho, eu acho que não é da época de vocês, é da minha época, o paciente com teto não ficava curarizado naquela época, né, desconectou o ventilador, não tinha alarme, só tinha o barulho do ciclo, ins e ex, e quando foi ver, o paciente já estava em PCR. Culpa de quem, né? Estou só colocando culpa de quem e uma interrogação, tá? E a gente tem muitos direitos, né, gente? Primeira coisa, é uma profissão que lida, né? Lida com cuidar. Então, a gente tem o direito de exercer um labor que seja adequado para o nosso trabalho. Eu coloquei muitos artigos relacionados à pandemia, tá? Então, a gente não pode sofrer nenhuma violência física, moral. A gente tem que ter todos os EPIs corretos, né, para a gente trabalhar com segurança, tá? Então, o direito nosso que uma estrutura seja organizada. Por isso que o conselho tem a fiscalização para a gente ajudar nesse processo. A gente tem direito de participar de uma equipe multi, de ter autonomias nas decisões. Eu acho tão legal quando o médico fala no SAMU, da amigo que falou muito comigo no SAMU, falou: Júlio, o que você acha? Nós estamos aqui, tem 60 minutos reanimando o senhor. Já está em assistolia. Vamos parar? Eu falei, vamos parar. Aí joga a pergunta para o condutor, o que você acha também? Eu acho legal esse contexto de multi. É um direito nosso. Outro direito que eu coloquei de suspender as atividades, porque se tiver a estrutura muito ruim, eu tenho direito de discutir e melhorar essas condições, porque também prejudica a instituição, o profissional e assistência ao paciente. Exceto em situações de urgência e emergência, né? Porque a gente está questionando muito a questão da pandemia. Tem insalubridade? Não tem, mas nesse momento a gente vai discutir. Mas eu tenho que garantir a assistência em situações de urgência e emergência. E qualquer decisão tem que ser comunicada ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? Outro direito, né, exercer cargos de direção, né, no âmbito da saúde, tá? De ser responsável técnico, aí dica para o RT, tá, gente? Seja muito próximo da sua equipe, tá? Muito próximo da sua equipe. Isso faz diferença, tá? Proximidade, estar com a equipe, para a equipe, reduz erros, tá, gente? Essa experiência própria no SAMU. Eu treinava muito pessoal. Aí você percebia como que eles ficavam melhores nas outras ocorrências.
como que a comunicação ela é muito fundamental nesse processo. Tá? E a gente pode exercer coordenação. O enfermeiro seria um bom ministro da saúde, viu, gente? Porque ele tem uma visão boa de gestão, tá? Essa enfermagem, ela tem uma visão boa de organização do serviço. Direitos de negar de ser filmado, fotografado, exposto em mídias sociais. Estou colocando muita interlocução aí com essa questão aí da internet, né? Hoje está muito exposto, né? A gente, tudo é gravado, fotografado, né? Então tem direito de ter uma privacidade aí também nesses aspectos. Direito de recusar atividades que não tenham competência legal ou ética, né? De repente a gente quer assumir um setor que eu não tenho conhecimento sobre isso. E eu, como enfermeiro, quero que o técnico assume sem ele ter conhecimento. Olha o risco. Tá? Então tem que trabalhar muito essas questões, gente. Muito. A gente evoluiu demais na área da saúde, muito. A tecnologia está aí, ela está colocada, mas a gente tem que se apropriar o quê? Desse conhecimento, né? Então, reforço muito que a educação permanente, se vocês fazem no hospital de vocês, faz a diferença, a educação permanente do dia a dia, e quanto mais eu estudo, realmente eu vou ser um profissional cada vez melhor. Proibições, negar assistência, tá, gente? Tá? Em urgência, emergência, a gente não pode negar assistência. A gente também tem que oferecer uma assistência livre, né, de imprudência, negligência e imperícia, tá? Se eu tiver qualquer dúvida no processo medicamentoso, eu tenho o dever de perguntar e de questionar. A gente ajuda muito o profissional médico, não ajuda? Ah, doutor, nessa dosagem não, né? Será que não é assim? Ele tem que ter essa humildade. Nós, Júlio, vamos discutir? Vamos conferir? É isso que a gente faz, profissionais mais qualificados. Dever de orientar a pessoa sobre o preparo, risco, consequências de exames. Porque se eu falo que pode ter uma intercorrência e acontece uma infelicidade, eles vão ter um entendimento. Se eu não falo nada, ele vai questionar, tá? E prestar uma assistência sem discriminação, tá, gente? Sem discriminação. Aí o professor atendendo uma vítima, né, de homicídio e um paciente com um hálito etílico, tá? Eu tenho que atender bem, independente se é um fascínio ou um bandido, ou se é o que tem o poder aquisitivo mais alto aí da cidade, tá? Eu só elenquei alguns, tá? Muito assim, próximo da urgência, emergência e da pandemia. Dever, né? Que eu coloquei essa foto aí. A enfermagem está trabalhando, viu? Parabéns para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês estão fazendo uma assistência diferenciada, vocês estão aí na linha de frente, né, da Covid-19. Então, tem que disponibilizar uma assistência coletiva em casos de uma pandemia, emergência, epidemia, catástrofe e desastre. Exceto, né, se colocar em risco, né, eu tenho que ter os direitos também para uma assistência segura. E diante do cenário, né, atenção primária, clínica médica, central de material esterilizado, SAMU, UPA, UTI, cuidados paliativos, serviço de atendimento domiciliar, tem muito conflito, gente, não tem jeito, tem muito conflito, né? Vocês percebem isso, o técnico percebe, o médico percebe, o enfermeiro, tem gente que não tem postura, né? Grita com o paciente, grita com a equipe, pra que isso, né, gente? Pra quê? Ninguém grita comigo, não, fala como que você chama, o que eu posso te ajudar? Então, a bioética vem para ajudar, tá, gente, nesse processo. Então, eu sou bioeticista, né? A bioética é ciência da vida, e ela é pontifícia para a gente tentar mediar esses conflitos. E tem muitos conflitos. Agora, se eu tenho uma equipe que conversa, que discute, que tem uma crítica construtiva, a gente consegue minimizar esses conflitos. Aí eu sempre falo, né, não fazer o mal, tá, gente? De repente, entubar o paciente é fazer o bem ou o mal. Tem que ver o contexto. Fazer o bem, beneficência, justiça com o paciente, com a família, com a equipe, tá, gente? Com a equipe. E autonomia, tem hora que a gente não respeita a autonomia do paciente. Ao banho do CTI dos leitos ímpares, nesse frio, vai ser às 5 horas da manhã. O banho na UTI dos leitos pares vai ser às 8 horas. Para a rotina é bom, mas será que o paciente ele quer isso? Tá? Então a gente tem que tentar um equilíbrio. Eu sou muito a favor de protocolo, mas nada tão engessado, com uma certa flexibilidade. Então essa ponte aí, ela é fundamental. O mundo hoje está muito difícil, tá, gente?
muito difícil, a gente aprende todos os dias, a enfermagem ensina a gente, né? A gente ensina, não adianta querer chegar impondo, não é por aí. E essa pontifícia, essa bioética vai minimizar esses conflitos, né? A gente coloca até essa foto aqui, que esse cenário, ele assusta a gente, né? O cenário mundo, né? O cenário mistanase social, né? Das pessoas vivendo sem dignidade, isso assusta a gente. Não é isso que a gente quer, não, né? E se você tiver uma palavrinha mágica, um bom senso, um bate-papo com a equipe à noite, meia-noite e meia, o plantão está tumultuado, a gente vamos discutir, vamos tomar um café. Olha que diferença que faz, né? No SAMU mesmo, qualquer ocorrência pesada, a gente calma lá que vai dar certo. E a gente somava, tá? Então, o que a gente pensa hoje em cuidado e ética, né? Erros, tenho certeza que vocês se preocupam muito com isso e trabalham com isso. Os erros na área da saúde, tem vários erros, né? Tenho certeza que vocês têm uma inquietação quando a equipe não trabalha de forma sincrônica, né? E tem equipes que trabalham de forma sincrônica. Olha que bom para o médico quando todo mundo está bem articulado. Muito cuidado com essa assistência muito técnica, muito cuidado. A Maria Júlia Paz, que é uma enfermeira, doutora da USP, ela não questiona a tecnologia, mas a maneira que está sendo colocada. O paciente não é só um número não, viu, gente? Ah, mais um infarto. Ah, mais um óbito de Covid, 53 anos. Ah, mais um paciente saqueado. Não é só isso. Perfuração por arma branca. Ele é a história de alguém, não é isso? Ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, ele é o filho de alguém. É isso que a gente fala, né? Muito cuidado com a medicalização do morrer, isso é muita discussão minha do doutorado, até hora que a gente não está tendo limites, né? O paciente está lá na UTI, já tem 10 paradas cardíacas, em falência renal, e já tem 100 anos, ele quer ir embora, a gente não deixa, né? Muito cuidado, que a gente fala de distanásia, prolongar sofrimento. Eu sei que tem pacientes graves que recuperam, é diferente. E escassez de recursos é para o nosso político, tá, gente? Eles têm que investir mais na saúde, não é investir muito em estádio de futebol, não, tá? Acho que tem que repensar. Tem que repensar. Aí eu coloco a questão das tanásias, né? Eutanásia é uma morte antecipada, né? Leva à cassação, é uma prática legal no Brasil. A mistanásia eu coloquei que com a Covid muitas pessoas estão morrendo, não estão? Desempregado, não tem condições de moradia, né? A questão emocional. A distanásia é a questão que eu trabalho muito, que é o prolongar o sofrimento. E a ortotanásia, que é uma parte legal, né, do Código de Ética Médica e de Medicina. Não é acrescentar nem retirar. É manter um contexto natural do processo da vida e da morte. Tem muito a ver com cuidados paliativos. E a internet canase é grifo meu, tá, do professor Júlio. A internet, se ela for usada de uma maneira muito equivocada, ela pode matar indiretamente, né? As pessoas vão ficar mais hipertensas, a gente está cobrando demais, muita informação, muita postagem, a gente tem que prevalece o ter em vez do ser, então muito cuidado aí com esse lado aí do mundo virtual, né? Isso é uma preocupação. Quem é mãe aí pensa, né? Como que vai ser esse meu filho aqui daqui uns 20 anos, tá? E aí eu coloco essa foto, né? Que por mais que está um pouco escuro, é uma luz no fim do túnel, tá, gente? E a bioética trabalha isso, tá? O meu doutorado foi, né, com o pessoal lá de São Paulo, tinha enfermeiros, médicos, psicólogos, engenheiro eletrônico, e a gente vê que há possibilidade, sim, né? Postura hoje, diálogo, bom senso, né? Qual que é o bem maior, o bem coletivo ou o bem individual? Numa concepção bioeticista, o bem coletivo, tá? E aí eu coloco essa foto, vocês devem ter cuidado de pacientes assim, e eu pergunto, e agora o que fazer, né? Qual a importância, quais as implicações da nossa enfermagem, do nosso enfermeiro, do nosso técnico, do nosso estudante, do nosso médico, do fisioterapeuta e da equipe, né? Multi. É um rapaz de 23 anos, mergulha em águas rasas, atendido pela agente SAMU 92, ficou tetraplégico, foi entubado na cena, vai para a sala vermelha, que é uma UPA, né? Todos os procedimentos também, sondagem, acesso venoso, né, e tudo. Vai para uma tomografia, depois centro cirúrgico, depois para a terapia intensiva, vários meses de UTI, recebe alta, vai para uma alta, uma clínica médica, recebe alta clínica médica, vai para a saúde da família, vai para casa,
e essa lesão apareceu. Ele morre para o espelho, né, gente? Ele morre pela sua dignidade, né? Então, faltou alguma coisa, faltou cuidado, tá? Negligência, imprudência, né, omissão, mas assim, para a gente ver que tem que trabalhar essas questões. Por isso que essa sabedoria aí de um banho é importante, né? Uma mudança de decúbito é importante, porque a gente trata o paciente na fase aguda, né? Isso, entuba, né? Isso. E na fase crônica e da tetraplégico, tem que alguém querer cuidar dele também, porque ele tem sede, fome, ele tem família, tá? Só para vocês refletirem. Isso é um caso verídico no município que eu moro. Tá? Esse paciente já foi a óbito, né? Depois de infecção, né? Várias complicações. Tá? Para a gente ver que na semana da enfermagem a gente tem que trabalhar essa percepção, né? Das implicações da nossa assistência. E aí, né, para a gente, né, começar a fazer uma reflexão aí de finalização, que na humanidade prevaleça o ser em relação ao ter, tá, gente? Eu estou muito preocupado, as pessoas estão muito assim, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, mas será que pequenas coisas da vida, gente, faz diferença, não faz? Alguém já ficou na posição de paciente, né? Posição deitada no centro cirúrgico, eu não esqueço quando eu fui operar no filho roxo, de urgência. A pessoa que mais que eu não esqueço, uma técnica de enfermagem falou, professor, fica tranquilo que você não vai morrer. Você vai lá no além e volta, né? Então tem que repensar essas questões. Que o paciente não seja visto apenas como objeto, gente, muito cuidado, né? Ah, o próximo, é o próximo, a gente fica muito automático, né? A gente pode até ficar, mas sem perder pessoa, sem perder sensibilidade. Então não pode ser uma parte isolada, tá? Então tentam se policiar, talvez quem está um pouco mais, com um tempo maior de experiência, comece a perceber isso, talvez quem é muito novado acha que tem que fazer de tudo. Então, tenta trabalhar essas questões, porque ensinar enfermagem não é só ensinar técnica, tem que trabalhar essa subjetividade. E isso a gente consegue, tá? E a gente muda uma equipe, viu, gente? Não sei se alguns enfermeiros estão em alguns técnicos. Doutor, se eu tenho coragem de fazer isso, a gente muda uma equipe, com postura. Que todo paciente merece ser muito bem cuidado, independente da raça, da religião, da orientação sexual. Coloquei alguém com algema ali, tá vendo? Será que eu tenho que entender diferente? Né? Então tem que ter muito critério, né? Muito assim, eu tenho muita tranquilidade nesses aspectos aí de observar o todo, tá, gente? Aquele aluno que mais precisa é aquele que eu mais ajudo. Isso que a mãe faz com o filho, né? Aquele filho que dá mais problema, ela que vai o quê? Ela vai tentar ajudar mais, porque os outros estão caminhando, né? Outra coisa importante, que a equipe de saúde, né, sabe os limites, tá? Quando começar e quando parar. O Léo Pessini fala muito assim, o Júlio, foi meu orientador, tá? Se eu reconheço uma morte, eu não reanimo. Se eu reconheço uma parada cardíaca, eu reanimo, tá? Então, muito cuidado, que só bater o coração, será que é sucesso, tá? Então, tem que ter esse discernimento aí, que eu acho que vai ser uma grande discussão aí no mundo contemporâneo. Que as relações da equipe de saúde não sejam pessoais, sejam verdadeiras, tá, gente? É tão bom que quando você tem liberdade de falar com o médico, doutor, o que você acha, gente, fazer isso com o paciente? Nossa, Júlio, que legal. Aí o técnico fala com o enfermeiro, ô, Júlio, essa sonda para mim não tá legal, o que você acha? Vamos trocar? Vamos trocar. Tem que ter essa interlocução, tá? Eu coloquei a professora Denise lá no fundo com os alunos, porque são pessoas que fazem o protagonismo do processo ensino-aprendizagem, tá? Então, tentam ser mais próximos do seu colega de plantão, não faz diferença? De madrugada bater um papo, gente, no plantão tá tão pesado, vamos discutir, vamos conversar aqui sobre a situação, porque estresse demais, gente, não leva a nada. Tem certeza que o técnico fala, nossa, a enfermeira chegou aqui, ela vai ajudar a gente a resolver, olha que diferença, do que ficar só dando advertência. Dá advertência. Não é por aí que a gente muda. Tem hora que tem que ter advertência, é claro, mas não é por aí que a gente muda. Que a equipe de saúde esqueça um pouco a tecnologia é fundamental, é uma ferramenta, tá, gente? Mas não esqueçam de colocar as mãos no paciente, tá, gente? Não é ficar só no computador, só no WhatsApp, tem que conversar com o paciente. Maria Júlia Paz fala, a comunicação ela é terapêutica, ela recupera, melhora. Não é legal quando chega um colega médico, conversa com a gente, explica, ô Júlio, está acontecendo isso. Se porventura acontecer, você me liga, não traz confiança, não traz segurança.
Quando o técnico fala, ô, Júlio, o paciente não tá bem assim, se qualquer coisa eu vou te ligar, pode, tá? E aí que as mãos da equipe de enfermagem, né, do Hospital Imaculada Conceição, né, que eu tenho certeza que vocês têm uma história aí nessa cidade, tá? Deve ter profissionais aí de 10 anos, 34 anos, 2 anos, né? Cultivem, né, toda a equipe de saúde, a questão da bioética, né, que é essa questão de mediar conflitos, né, de ter uma luz, ter uma pontifícia. Ser solidário é tão legal quando a gente é próximo do amigo, né, próximo do colega, né, isso faz diferença. Não, pode deixar que se você não conseguiu fazer, eu vou te ajudar, a gente consegue. Na família, na sociedade, na escola, respeitar as pessoas, né, gente, né, ficar criticando, né, você viu, fulano de tal fez isso, tá? O cuidar, que é a essência da nossa profissão, é cuidar. Se a gente cuida bem, o paciente não complica, complica, gente? Não. Mas se a gente não cuida, houve algum descuido, aparece uma lesão por pressão e outras coisas mais. Tolerância, porque a gente tem que ter tolerância, né? Tem muito paciente poliqueixoso, né? Tem muita sobrecarga, né? Justiça e fundamental também. Nem sempre a morte é um fracasso da equipe, tá, gente? Então, dignidade tanto no morrer quanto no viver. Essa é uma questão que a gente coloca. E aí eu coloco, quando eu falei da enfermagem baseada em evidências, o professor construiu alguns livros, né? Um livro de técnicas, eu falo que a técnica é o arroz com feijão da enfermagem, né? É o arroz com feijão. E ele bem feito, não precisa de mais nada, tá? Então, quanto é importante essas técnicas básicas, né? O arroz e feijão, bem temperado. Um livro de conflitos éticos, com várias situações éticas, com vários pareceres, nunca verdade absoluta, nem sim, nem não. Um olhar do médico, do enfermeiro, do técnico, do acadêmico, do fisioterapeuta. Um Black Book Enfermagem 2016. Um livro de terapia intensiva de monitorização invasiva e não invasiva 2013. Só que o último capítulo fala sobre futilidade médica, obstinação terapêutica, uma coisa mais reflexiva, falando da tecnologia. Um de extensão. Este atendimento pré-hospitalar ficou muito legal, 740 páginas, todo original. Eu faço também trabalho voluntário no Anjos do Asfalto. Essa foto é do professor Júlio, ventilando o paciente, a enfermeira Janaína fazendo compressão e o técnico abrindo o oxigênio. Um de cuidados paliativos, também, que eu acho que é uma área que está em expansão. E agora 2021, tá 2020, mas é 2021, técnicas e conflitos éticos e ENAD. Eu coloquei isso para vocês verem que tem enfermeiros se esforçando para uma enfermagem baseada em evidências. Sou muito tranquilo, muito simples, aprendo e ensino, tá? Muito tranquilo, não falar assim, não, Júlio, você está fazendo errado, é desse jeito. Ah, você está mais novo, então tá. Hoje lá na Santa Casa, então vou aprender com você. E é por aí que a gente tem a sabedoria de um cuidado com muita seriedade, com muita habilidade. Eu desejo, né, a Semana de Enfermagem, parabéns, né, o dia do enfermeiro, que foi dia 12 de maio. No dia 20 de maio é o dia do técnico de enfermagem, tá? Vocês que estão aí, né, 24 horas, tá? E eu sei que vocês fazem muito bem feito, tá? E eu agradeço realmente em nome do Conselho Regional de Enfermagem ter abrido esse espaço para dialogar um pouco com vocês e passar um pouco da minha experiência. Você viu que não foram nada decorado, né? Mas se a gente pensar e fazer uma reflexão no nosso dia a dia, tem fundamento. Tem fundamento. Então, o profissional da enfermagem, ele presta uma assistência à saúde, sempre visando a promoção do ser humano como um todo, tá, gente? Então, esse paciente, né, ou usuário, ou cliente, ou doente, ou vítima, independente do nome, ele merece muito um cuidado dessa equipe, né? E essa equipe também merece muito um cuidado da própria equipe, né? A equipe tem que ter cuidado com a gente, né? É tão legal quando você chega numa sala vermelha, que é uma equipe equilibrada, né? Que a gente consegue ajudar o outro, que quando chega um que só critica, fica até difícil de trabalhar, tá? Então, quando tem um diálogo muito aberto, a gente otimiza esse processo. Eu deixo o meu contato, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aí como professor, né? Como enfermeiro, como amigo, tá? Tenho muito contato hoje na Santa Casa, tá? São Lucas, que é um hospital de referência para o Estado, e no Conselho também, e na Universidade Católica, tá?
Se precisar, alguém quiser pensar em artigo, pesquisa, estou muito aberto, tá, gente? Para escrita, talvez alguém diga, eu quero escrever isso, já tenho algo, o que eu posso caminhar? Deixei meu contato, né? E reforço o agradecimento ao meu ex-aluno, Glauber Candelária Rocha, né, da Unifenas. É uma escola, né, uma universidade que eu trabalhei vários anos, acho que foi uns 10 anos, e fiz grandes amigos. E a gente fica muito feliz, né, professor, quando você vê o aluno se projetando, tá, gente? O professor, ele é igual um pai, ele quer o bem dos alunos. Viu? A gente sabe que o aluno vai sofrer, né, com o dia a dia da profissão, vai chorar, vai sorrir, mas ele cresce enquanto pessoa, enquanto profissional. Seriam essas minhas considerações. E espero, né, fico muito agradecido pela acolhida de vocês, né, a gente está virtual, mas ao mesmo tempo estamos próximos. Qualquer coisa, estou totalmente à disposição de vocês. Muito obrigado. O Júlio, eu queria agradecer em nome, né, da minha equipe, em nome do Hospital Imaculada, né, pelo alinhamento aí. Eu acho que é muito importante, né, a gente se depara e preocupa muito com o fazer, né, e esquece um pouco de legislação e de algumas coisas, né, do cuidado aí em si. E são duas coisas que vêm a calhar, tanto a equipe técnica quanto o enfermeiro. A gente precisa de ter, saber quais são meus deveres e quais são, né, os meus direitos. Então, assim, eu acho que é essencial. Não adianta só eu ter o cuidado e não saber o que respalda esse cuidado, né? Então, assim, eu agradeço muito em nome da minha equipe, assim, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de né, passar o seu conhecimento, tá? Eu agradeço, tá, gente? Um abraço a todos vocês, tá? Eu acho que a gente está aí no protagonismo da nossa enfermagem, né? Enquanto professor, a gente tem que fomentar essas discussões, eu acho muito importantes nessas questões que vão além, né? Das questões de relações humanas, de trabalho, de conflitos, de erros, né? De postura, direitos, deveres, né? Proibições, penalidades, né? Para ter um labor mais, assim, mais fácil de conduzir, tá? Sei que a tarefa, ela não é fácil, né? Sou muito guerreiro, né? Tem que ter muito esforço, muita humildade e muita sabedoria. E a essência nossa aí tá nesse cuidado digno. As pessoas querem ser bem cuidadas, tá? Uma palavra que você faz muita diferença. Uma mãe nunca vai esquecer quando você fala assim, a senhora quer entrar? Pode entrar. Ela nunca vai esquecer, tá? Então, muito obrigado pela acolhida, pelo carinho, tá? Belo Horizonte está de portas abertas, tá? Se vocês quiserem vir aqui, conhecer, tá? Assim que passar a pandemia, a gente estreita os laços aí de compartilhar conhecimento, né? E fazer uma interlocução aí com o Conselho Regional de Enfermagem. Então, muito obrigado, Glauber. Eu tenho outra palestra, você acredita? Obrigado, muito obrigado, viu? Um abraço para vocês. Outro. Tchau. Tchau, muito obrigado.